Nosso vídeo agora será para apresentar como que foi organizada a matéria. Eu busquei atender às sugestões de vocês, às recomendações, das avaliações que vocês fizeram das nossas matérias anteriores e também pensando no formato, né? Nós estamos começando o semestre no formato online. No semestre passado nós foi necessário descobrir como fazer, e agora eu vou tentar manter o que vocês consideraram positivo, eu vou tentar organizar melhor o que vocês deram sugestões. Então, também a apresentação do plano hoje está super aberta às sugestões, digam o que vocês acham, me deem o retorno, que um dos grandes prazeres de trabalhar com a sala de vocês é o quanto vocês estão em permanente diálogo, né? O quanto a comunicação é um forte, assim. É muito estranho como professora dar aula olhando para a câmera, né? Eu sinto falta de dar aula olhando para vocês, mas em nenhum momento eu sinto que eu estou fazendo isso sozinha, né? Ao contrário, vocês estão sempre dando bastante retorno em contínuo diálogo. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu organizei a matéria. Deixa eu colocar aqui. Nosso slide. Né? Será que eu fechei sem querer? Aqui. Celular, para novo, meu janela. Não estou conseguindo. Última tentativa, senão eu fecho. Tento novamente. Abriu agora, desculpa, gente. A demora. Vamos lá. A organização da nossa matéria. Como eu disse para vocês, na matéria de psicopatologia, nós estudaremos sobre o sofrimento psíquico, sobre as diferentes formas de sofrimento psíquico. Eu escolhi, partir do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Não que nós falaremos apenas sobre ele, mas eu preferi falar das nomenclaturas que o DSM traz, como o Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Americana de Psiquiatria, que é usado em muitos lugares, em muitos países hoje, nomeia os sofrimentos. Então, as nossas aulas, cada aula vai ser dedicada para aprendermos sobre um diagnóstico, sobre um conjunto de diagnósticos. E para isso, eu fui seguindo o que o próprio DSM traz, o espectro da esquizofrenia, o transtorno bipolar, os transtornos depressivos, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo. Aqui eu peguei uma partezinha do sumário e eu encontrei esse livro maravilhoso, espetacular. Pensa numa professora feliz quando encontra um material didático, que é um guia de estudo. Nesse guia de estudo, ele é extremamente didático, não cabe psicopatologia, nós temos psicopatologia 1 e 2, mesmo assim a gente não consegue ver todos os diagnósticos, que são muitos, mas esse guia de estudo, ele é maravilhoso para acompanhar, porque ele explica cada critério diagnóstico, ele dá exemplos, ele traz estudos de caso, ele traz exercícios, ele mostra diferenças em diagnósticos, que detalhes são importantes, com exemplos. É um livro maravilhoso. Então, esse é o nosso livro principal. Toda a aula será baseada em um capítulo deste livro. A leitura principal é o capítulo deste livro. Quem quiser se organizar para ir estudando capítulo por capítulo, este será o livro referência.
Quando eu dei a matéria anteriormente, algumas pessoas preferiam, inclusive, ler o capítulo antes da aula, né, fazer anotações, para assistir a aula tendo tido contato com aquele diagnóstico. Então, vocês escolhem como a melhor forma de vocês estudarem, mas fica a recomendação deste livro como nosso livro principal. Lembrando que nele, além das explicações, além de exposições detalhadas sobre cada critério, tem também exercícios para quem quiser praticar os conceitos que nós estaremos aprendendo. E o nosso plano de aulas e leituras eu vou disponibilizar para vocês no nosso grupo do WhatsApp e também no nosso Drive. Os materiais recomendados estão no Drive e eu organizei dessa forma. A aula de hoje, psicopatologia. Na próxima, nós falaremos de delírios, alucinações, quadros psicóticos e o espectro da esquizofrenia. Na seguinte, sobre episódios maníacos e hipomaníacos, episódios depressivos e transtorno bipolar. Na seguinte, sobre quadro depressivo. E na seguinte, sobre ideações e tentativas de suicídio, escuta, cuidado e prevenção. Essa não é uma aula sobre diagnóstico, é uma exceção, mas eu considerei importante inserir aqui na nossa matéria de psicopatologia. Este é o nosso primeiro bimestre, ok? No nosso segundo bimestre, nós falaremos sobre os quadros ansiosos, os quadros obsessivos e compulsivos, os quadros aditivos, os transtornos decorrentes dos usos de álcool e de outras substâncias, e os transtornos de personalidade. E esses são os diagnósticos que nós percorreremos ao longo dos 2 bimestres. No plano de aula e leitura, nós temos a data prevista para cada aula. Claro que, se for necessário, a gente rearranja, mas, por enquanto, é assim que está organizado. O tema da aula, o capítulo do nosso livro principal, que é o Guia de Estudos. Então, todos esses capítulos são do mesmo livro. Quem quiser seguir esse livro, estudar esse livro, vai ser uma imersão para aprender sobre os diagnósticos da psiquiatria hoje, os que são usados principalmente, né? E a leitura recomendada é outra coisa, é assim, eu quero saber mais, Marcela, eu quero saber a visão da psicologia. E, geralmente, eu estou recomendando autores da psicanálise, não necessariamente, mas a maior parte deles são. Eu quero saber mais desse transtorno de uma outra perspectiva. Ótimo, maravilhoso. Então, eu vou recomendar uma leitura para você. Como não vai dar tanto tempo nas nossas aulas de aprofundar numa outra visão, né? Porque a gente vai estar aprendendo sobre os nomes. Então, eu resolvi escolher leituras bem prazerosas de fazer, com autores e autoras que eu me inspiro, que eu admiro, lembrando que são recomendadas, que são opcionais, é para quem quiser saber mais. Nossa leitura principal é o Guia de Estudos do DSM-5, e as recomendadas são mais variadas, são mais diversas. Marcela, eu gosto bastante de estudar assistindo vídeo. Pois é, interessante que nesse campo da psicopatologia a gente tem vídeos interessantíssimos. Então eu decidi também recomendar um vídeo ao fim de cada aula, ok? Então, na aula de hoje, por exemplo, a leitura recomendada é Formulando uma Psicopatologia Fundamental, de um psicanalista. Então, para vocês conhecerem, o Mário Eduardo Costa Pereira é um psicanalista muito interessante que vai falar um pouquinho de psicopatologia de um outro olhar, de um olhar mais crítico, de uma outra perspectiva. Assim como o vídeo História da Psicopatologia no Brasil, do maravilhoso Benilton Bezerra Júnior, que é psiquiatra e psicanalista e atua lá no Rio de Janeiro. Então, a cada aula nós temos o tema, o capítulo do livro principal, uma leitura recomendada e o vídeo recomendado. Essas outras cores é que eu organizei dias para revisão, que eu faço uma live respondendo dúvidas e fico disponível para que vocês possam
finalizar os exercícios, quem precisar, quem desejar fazer dessa forma, ok? Os quinzinhos são os nossos feriados. E aí eu estou planejando, né, segundo o nosso calendário, até dia 23. Lembrando que esse formato pode ser tanto para aulas online, quanto para aulas presenciais. O importante é que a gente vá seguindo os conteúdos que nós precisamos seguir. E a organização das aulas, né, será cada aula com 5 vídeos. Quero manter a live às 9 horas para a gente falar das dúvidas. Então, se vocês puderem me enviando as dúvidas antes, pelo WhatsApp, ou anotarem as dúvidas para passar na live, né? Não vou dar conteúdos novos na live. Posso dar uma retomada e falar das dúvidas. Uma leitura principal, uma leitura recomendada e um vídeo recomendado, e um exercício valendo 2,5, da mesma forma que a gente fez no semestre anterior. Como cada exercício vale 2,5, vocês se organizam, né? Porque bimestralmente 4 exercícios valem 10, né? Algumas pessoas preferem fazer todos, mas é necessário que vocês façam 4 exercícios por bimestre. Eu vou dar exercício em todas as aulas, menos no dia das revisões, ok? Então, é importante que vocês se organizem. Cada exercício que vocês me enviam e eu dou retorno, ele tem como nota 2,5. Caso não tenha, eu aviso, que vocês podem querer completar, corrigir, tá bom? Então, podem ir acompanhando. A nota bimestral, cada exercício vale 2,5. E, periodicamente, teremos aula de revisão, um plantão de dúvidas para a finalização dos exercícios, quem quiser conversar sobre eles, ok? Então, por hoje, é isso, né? Tem um exercício de hoje, estava quase me esquecendo. E o exercício de hoje é: qual é uma questão, uma curiosidade que você gostaria de discutir sobre as diferentes formas de sofrimento psíquico? E B, você conhece alguém que recebeu um diagnóstico psiquiátrico? Os diagnósticos são os que a gente viu aqui no plano, né? A depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, os transtornos de personalidade. Se sim, como foi para essa pessoa? Relate um pouco do que conhece sobre a experiência dela. Se não, procure alguma reportagem que fale sobre uma pessoa que recebeu um diagnóstico psiquiátrico e conte sobre o relato lido. Pode ser que entre nós, né, nós tenhamos recebido o diagnóstico. Eu posso ter passado por um psiquiatra, uma psiquiatra e recebido. Eu posso falar sobre mim, né, se eu quiser falar eu recebi, ou eu posso também falar, conheço uma pessoa que recebeu sem me identificar, não tem problema. Mas vocês contando de vocês é interessante também, porque pensando como é estar no curso de psicologia, estudar sobre esses diagnósticos e ter passado pelo processo de ser diagnosticado, de receber o tratamento e assim por diante, ok? Esse é o nosso exercício de hoje. Eu também queria finalizar com uma música para não perder o costume. E a Zélia Duncan, nessa música que chama Carne e Osso, ela fala sobre o quanto não é a perfeição que a gente deve buscar, né? E eu penso nela lá no nosso primeiro exercício da aula, o quanto as experiências humanas são muitas, e as emoções humanas são muitas, e a gente passa por períodos de sofrimento, de desânimo, de medo, de preocupação, e outros períodos em que a gente se fortalece, que a gente se transforma. Novamente posso sentir algo ruim, em outro momento alguma alegria, algo bom. E ela diz assim: me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu. Eu gosto de estar na terra, cada vez mais. Minha boca se abre e espera. O direito, ainda que profano, do mundo ser sempre mais humano. Perfeição demais, me agita os instintos. Quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso.
A gente começou a nossa aula dizendo que passar por medos, tristezas, perdas, preocupações, ansiedades, angústias, solidões e assim por diante é humano. E aqui vem a Zélia Duncan cantando Quanto Me Cobrir de Humanidade Me Fascina, ok? Por hoje é só. Vejo vocês na nossa live para também, né, dar boas-vindas ao nosso novo semestre do curso. Tá certo? Boa noite para você.